E aí, pessoal, existe uma pergunta que atormenta todos os gremistas, mas em especial ela atormenta os protagonistas do rebaixamento do Grêmio. O que aconteceu? Romildo Bolzan falou e deu uma versão que eu ainda não tinha escutado e eu vou falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado do Ativo. Quer dar um up na sua relação? Ativo é a solução. A Pimente tá aqui, Ativo. Você entra agora na descrição do vídeo e pelo WhatsApp direto do Ativo você recebe em casa, na segurança de casa. Ativo. Melhore a sua relação com o Ativo. Aqui tá a solução. Gente, a pergunta, eu sei que mexe, todo mundo tá pensando nisso e a todo momento isso atormenta os gremistas. O que aconteceu para um clube tão organizado, com tudo certo, cair do jeito que caiu? Nós estamos vendo jogos da Série A, equipes terríveis, terríveis, e o Grêmio caiu. E o Grêmio hoje está amargando, como se estivesse dentro de uma areia movediça, tentando sair. Vai sair, a gente sabe, mas esse ano é um ano de reflexão. E os protagonistas, que são os dirigentes, os treinadores que passaram, também devem ter essa pergunta para responder. Mas em especial, o Romildo Bolzan, que é o grande articulador das vitórias e o articulador também da derrota. E eu falo das vitórias e da derrota porque o único ponto negativo do presidente Romildo, que é gigante, é verdade, é o rebaixamento. O presidente Romildo, quando entra, arruma o clube politicamente, vem, os títulos aparecem, e agora amarga tanto a sua derrocada política, como, claro, e a mais importante, são as derrotas dentro do campo e a grande dificuldade que o Grêmio tem para fazer a compreensão. Pois nessa semana, na semana que passou, na verdade na última quinta-feira, Romildo Bolzan conversou com o Luiz Carlos Reck, tradicional jornalista do Rio Grande do Sul, e falou com ele no programa Cadeira Cativa, que era de Edgar Schmidt. Eu passei minha infância vendo o Cadeira Cativa, e agora quem comanda o Cadeira Cativa já há muitos anos é Luiz Carlos Reck, que teve uma conversa com o presidente Romildo Bolzan. Romildo, quando fala, e ele acaba sendo muito exposto, porque é presidente do clube, tem uma série de ponderações, uma série de situações, e ele às vezes se repete. Muitas vezes tu vê o presidente se repetindo, né? Por exemplo, tem uma pergunta que ele fez, das anotações que eu fiz aqui, não tenho a pretensão de apoiar ninguém, sobre uma questão política e tal. A gente sabe, as coisas vão se repetindo. Falou também sobre os pontos que o Grêmio está devendo na competição, que são aqueles pontos que perdeu em casa para Chapecoense, para o Criciúma, estaria melhor numa situação dessas. Falou de coisas pontuais também, como a lesão do Ferreira, que, segundo o que ele se informou, não é muito séria e tal, em pouco tempo ele vai estar de volta, enfim. Mas em determinado momento, o REC pergunta sobre se existe algum arrependimento ou que teria feito algo diferente no curso de sua gestão. Em determinado momento, pro Duda Garbi, o presidente respondeu essa pergunta aqui, falando das demissões de 2020, dizendo que não teria demitido daquela maneira e tal. Não era uma pergunta idêntica a essa, mas ele de alguma maneira respondeu de outra forma o seu arrependimento. Mas dessa vez não. Dessa vez a resposta ela é clara e evidente em cima do rebaixamento. Você vai entender. A resposta sobre o arrependimento, algo que ele mudaria, Romildo diz o seguinte: fizemos uma transformação de elenco de uma maneira bastante rápida e houve um conflito de gerações, havendo uma situação de dificuldade neste particular. Acho que essa reformulação poderíamos ter refeito de uma maneira diferente. Aqui está a resposta dentro das indagações do próprio presidente Romildo Bolzan.
Isso aqui é típico de tudo que nós ouvimos na temporada passada. Um conflito dos cascudos com os meninos. E, segundo o presidente Romildo, que eles fizeram a transformação de maneira rápida e isso causou o conflito, que ele usa como conflito de gerações, havendo uma situação de dificuldade nesse particular. Ou seja, criou a reformulação, que era necessária, é preciso dizer, só que essa reformulação, dado o tipo de liderança que tinha, acabou conflitando, o vestiário rachou e tudo que a gente viu depois disso é história. Essa realidade aqui talvez explique mais do que qualquer outra resposta do presidente Romildo Bolzan. Mais do que qualquer outra resposta. Essa aqui, ela tem junto a ela uma série de movimentos. O primeiro, o vestiário rachado. O segundo, um conflito entre grupos. O terceiro, nenhum assumiu para si a responsabilidade de tirar. E hoje, quando o presidente Romildo Bolzan admite essa dificuldade aqui, ele nada mais está dizendo que a união do vestiário foi rompida por uma ação da diretoria. E isso é forte. E talvez explique mais do que qualquer outra coisa. Porque ninguém consegue entender como que em dia jogadores que no papel eram bons têm um rendimento tão pífio, tão abaixo, a ponto de cair num campeonato com Cuiabá, com Juventude, com equipes que não têm nenhuma condição de fazer enfrentamento com o Grêmio no médio e longo prazo. E esse é um ponto que explica. Agora, dito isso, a gente precisa pegar e botar a outra situação. Isso aqui toca com o que o Filipão falou, tá? Quando o Filipão, a data do Filipão, a saída dele no jogo contra o Santos, no Santos ele queria romper com algumas lideranças. E se discute lá que era Rafinha e Diego Souza as lideranças. Ele queria ali fazer o rompimento. E acabou não fazendo, e a opção do Grêmio, no caso da diretoria, foi tirar Filipão. E ali contratar a pedido de Diego Serri o treinador Wagner Mancini. É bom a gente colocar isso, eu sei que a todo momento parece que esse é um assunto que não deveria mais fazer parte, mas aprender é preciso nessa questão. E aqui, especialmente, a gente tem algumas peças que vão entrando para explicar o inexplicável. Um grupo rachado por uma ação da diretoria de reformulação que era necessária, mas que faltou habilidade de quem estava lá. Essa é a grande realidade. Faltou habilidade. E o Grêmio paga caro por isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.